Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente ao momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais, para que alcancemos a perfeição moral, grande objetivo que cada um de nós persegue desde a criação. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, ao Mestre Jesus, a companhia e o aconselhamento, rogando, nos favoreçam para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e hoje nós entramos no capítulo 10 da Lei de Liberdade. É um capítulo extenso, ao todo 86 questões, que nós vamos dividir em quatro leituras. Ele aborda a liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações humanas. Vamos iniciar então liberdade natural, questão 825. Kardec pergunta ao orientador: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Uma liberdade sem restrições, sem limitações? Nosso irmão responde assim: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Nós vimos anteriormente na lei de sociedade a tendência natural, ou a necessidade quase natural, a necessidade natural, não quase, natural, das criaturas viverem em conjunto, em aglomerados, em coletividades, né? E essa vida em coletividade, nós vimos lá atrás, cria limites, né? Para que todos vivam bem é necessário que ninguém invada o espaço dos outros, que ninguém usurpe o direito alheio. Então, a questão que é formulada aqui agora vai nesse sentido, né? Haverá no mundo qualquer posição, qualquer quando se fala de posição social, em que o homem goze de absoluta liberdade, uma liberdade sem restrições, o nosso irmão diz não, porque vocês precisam uns dos outros, e aí remete àquele conceito, nessa necessidade, né, a vida em coletividade, e na vida em coletividade o respeito aos limites, né, para que todos vivam bem. É a lembrança de que ninguém é autossuficiente, né? Só quem tem autossuficiência, não depende de mais ninguém, pode viver isolado, goza de absoluta liberdade. Questão 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E o nosso orientador responde assim: nas do eremita no deserto, nas condições do eremita, do homem que vive sozinho no deserto, isolado, completamente isolado. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Essa vamos chamar assim, obstinação que nós temos pelo exercício absoluto de tudo, né? Nós já vimos, é impossível, né? A liberdade absoluta, a igualdade absoluta, né? A gente já viu que é impraticável, né? E aqui ele coloca, olha,
para se ter a liberdade sem restrição, sem nenhuma limitação, só vivendo isolado no meio do deserto. Você não disputaria com mais ninguém, né? Qualquer coisa, qualquer direito, qualquer espaço, né? Então, vamos dizer assim, ele coloca uma condição, né, que nos dá a exata dimensão do quanto o absoluto, a liberdade absoluta é impraticável, né? Questão 827. Kardec questiona: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Entendido aqui o pertencer-se a si mesmo como dono de si, com a possibilidade de dar rumo à própria vida, de fazer o que tem vontade. Então, a questão formulada é: entendo que respeitar os direitos alheios, a gente perde o direito de fazer o que tem vontade? Perde o direito de dar rumo à própria vida? E aí o nosso orientador responde: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. O que está colocado aqui é se haveria vamos dizer assim, uma condicionante que nos roubasse o arbítrio, a capacidade de decidir, né? O que o nosso irmão coloca não, a capacidade de decidir a respeito do seu rumo é um direito natural seu, vem da própria natureza. O que ele já colocou anteriormente é que não se pode admitir que este direito, o direito de escolha, nos permita um exercício de vontade com prejuízo dos outros, né? Então, as duas primeiras questões colocam bem claro, né, que em estando juntos, nós temos que observar também o direito alheio, né? Então, não há restrição ao exercício do arbítrio. O que existe é vamos chamar assim, uma limitação natural também, né, o exercício absoluto, né, ou uma vontade sem limite, né? Essa eu acho que é a ideia que tem que ficar para nós. Questão 828. Kardec pergunta: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre seus subordinados? Gente que no discurso é liberal, né, admite liberdade para os outros, mas que dentro do lar ou no seu ambiente de trabalho, para os seus subordinados, se apresenta como um tirano. Essa é a questão que ele coloca. Como é que se pode conciliar, né, o discurso liberal com uma prática despótica? E aí o nosso orientador responde assim: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, quando não são hipócritas de falar uma coisa que não acreditam, né? Quando não são hipócritas, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, uma coisa é o que você entende, a outra coisa é o que você faz. Como você entende, né, pode entender de uma determinada maneira, mas a prática, vamos dizer, está dissociada do discurso, está em outra direção, não é consentânea, né? Ou de outra forma, o exemplo, a maneira como você age não abona, né, o seu discurso.
Então, o Kardec explica, o Espírito, nosso orientador, explica, olha, ele tem a compreensão de como as coisas devem ser, mas por conta do orgulho, por conta do seu egoísmo, ele não age assim. É o famoso, minha mãe dizia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, normalmente o discurso da gente é mais moralizado, é mais ético do que a nossa prática, né? E a questão do Kardec vai nessa direção, né? Aí o Kardec desdobra essa questão, né? Ele pergunta, ser-lhe-ão em outra vida levados em conta os princípios que professavam neste mundo? Então, uma vez que ele já tinha um entendimento de como as coisas deviam ser, né, já sabia disso, isso será levado em conta na erraticidade, quando sair do plano físico? O conhecimento, o saber, vai contar a favor dele lá no plano espiritual? Nosso orientador responde assim: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Nosso irmão não responde objetivamente, mas responde, eu diria assim, de uma maneira bem... Para mim é taxativo, né? Não é objetivo, mas está bem colocado o que ele diz. A pergunta vai na direção, olha, alguém compreende como as coisas devem ser, mas não age assim, né? Kardec pergunta, isso, o fato de saber contará a seu favor? O nosso orientador diz, olha, quanto mais conhecimento o homem tem de como as coisas devem ser, menos desculpas dá a ele de não agir corretamente. Então, quem sabe o que deve fazer e não o faz, não tem desculpa. É responsável, responsável, muito responsável, completamente responsável pelas consequências do que faz. Ele diz, um homem simples, quando ele diz um homem simples, é aquele que não tem grandes conhecimentos, né? Um homem simples, porém sincero, está, ou seja, ele age de acordo com o que ele conhece, com os conhecimentos que ele detém, né? Sinceridade vai nessa direção. Ele diz, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é, né? Ele discursa de uma maneira e age de outra. Então, acho que fica bem claro para nós. O fazer é que conta. O conhecer, né, eu diria, é só um requisito, né, para que o homem haja, né, de uma maneira correta, de uma maneira moralizada, né? Se o conhecimento não lhe faculta isso, não adianta de nada, né? Então, o saber conta? Não, o saber não conta. O fazer conta, o agir conta, né? O proceder conforme se sabe conta. Segundo tema, escravidão, questão 829. E o Kardec pergunta assim, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? O nosso orientador responde, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos.
E aí segue-se uma notinha. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, a questão colocada é: estará na natureza, ou é por força da lei da natureza, né, que determinados homens sejam proprietários de outros, sejam superiores, ou qualquer coisa nesse sentido, né, que lhes dê essa predominância, que lhes dê essa capacidade ou essa possibilidade de se apoderarem mesmo, de ter posse de outras pessoas. Nosso irmão responde taxativamente: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Entendam bem, sujeição absoluta. Nisso está a escravidão. O outro não tem vontade, não tem mais arbítrio, não tem mais liberdade, não tem mais possibilidade de agir por conta de si mesmo. Ele não é dono de si mesmo, né? Nós já vimos aqui atrás. Pertencer-se a si mesmo, ele diz, é um direito que lhe vem da natureza. Então, a escravidão atenta contra esse direito, o direito de uma pessoa pertencer-se a si mesma. Questão 830. Pergunta: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Ou seja, nós nascemos numa sociedade escravagista, né? Eu já já venho à luz numa condição em que a escravidão, né, está instalada. Se eu sou um senhor de escravos e nasço nessa condição, né, filho de alguém que detém escravos, eu tenho culpa de me valer da escravidão, de continuar me valendo da escravidão? Ele diz: uma vez que eu só me conformo com o uso que me parece natural, eu já nasci nessa condição, com essa visão distorcida. E aí o nosso orientador responde assim: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que se faça, ou melhor, que faça se torne boa uma ação má. Sofisma é uma forma de argumentação ou de raciocínio, né, concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. É uma falácia, ou trocando no popular, no final das contas, uma mentira, né? Então, um exemplo bem simples de sofisma, para vocês poderem entender, né, se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. É uma maneira de colocar. Você coloca um argumento, né, um outro argumento, né, e conclui de uma forma completamente equivocada. O amor é cego, todo mundo concorda com isso. Deus é amor, todo mundo concorda com isso. Mas relacionar o amor com a cegueira, né, aí vai... Então, já que Deus é amor e o amor é cego, então Deus é cego. Isso é um sofisma, né? Então ele diz assim, olha, o mal é sempre o mal, e não há raciocínio equivocado que retire, né, de uma ação má a sua maldade. Ele prossegue: a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Ou seja, aquele que pratica o mal ignorando, completamente ignorante, é menos responsável do que aquele
que praticam o mal conhecendo. É isso que ele diz. Os dois são culpados. Só que a culpabilidade ou responsabilidade, como ele diz, está proporcionada ou proporcional ao conhecimento ou à compreensão do que está fazendo. Ele prossegue. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Então, acho que fica bem colocado, não existe boa fé que elimine a responsabilidade pela prática do mal. Aqui, no caso específico, o que se argumenta era de boa fé. Ele não comete nenhum mal? Comete sim, porque ele atenta contra a lei da natureza. Ele priva um ser humano de ser dono de si mesmo. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes. Nós já vimos que a igualdade absoluta não existe, individualmente falando. Coletivamente falando, nós também já vimos, né, que as sociedades elas são o resultado dos seus indivíduos. Então, se todos são, vamos usar o termo, subdesenvolvidos, a sociedade é subdesenvolvida. Se todos são desenvolvidos, moralmente falando, a sociedade é desenvolvida. Então, quando ele pergunta aqui, ele diz assim, a desigualdade natural das aptidões remete ao raciocínio lá da lei de igualdade. Não coloca certas raças, aquelas que têm menos capacidade, na dependência daquelas que têm mais capacidade? Nosso orientador responde assim, sim, os mais avançados estão responsáveis pelos menos avançados. Sim, mas para que estas, aquelas que estão mais avançadas, as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Então o raciocínio os que estão à frente têm responsabilidade por conduzir os que estão à retaguarda, não para sujeitá-los, subjugá-los, escravizá-los. Conduzi-los é diferente. Não é se apropriar deles. É exemplificar, criar condições para que eles se desenvolvam. Então esse é o raciocínio que ele coloca. Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Prossegue. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E ele faz referência a duas questões anteriores, a 361 e a 803, que reforçam essa ideia. Na 361, o nosso orientador diz assim, olha, as qualidades morais do homem são as qualidades morais do espírito que está encarnado neste homem. E a outra já na lei de igualdade, é que todos os homens tendem para o mesmo fim. Então, colocado nessa dimensão, escravizados e escravocratas tendem para o mesmo fim. O objetivo
que Deus colocou para os dois na sua criação é a perfeição moral lá na frente. Então, não há distinção. É o que ele coloca no finalzinho. Ele diz, olha, não há distinção. Mais ou menos puro é o sangue. Não é o sangue, perdão. Não é o sangue. É o espírito. Né? Quando a gente entende essa máxima aqui, vamos usar como máxima, né? A gente entende a nossa responsabilidade perante os companheiros de caminhada. Olha, se você detém um determinado conhecimento, se você sabe que determinada coisa é de uma determinada maneira, é sua obrigação moral iluminar com este conhecimento todos os outros que não entendem, que ainda não viram este fundamento. Então, eu estou ampliando, né, para o nosso presente. A gente vai tendendo a um isolamento progressivo e as criaturas ficam em si mesmadas, né? Ficam, como eu diria, achando que o contato, a responsabilidade com o companheiro, com o vizinho, com o irmão, não existe. Você não tem obrigação com nada. E aqui o nosso irmão, você tem obrigação com tudo. As raças mais avançadas, as pessoas mais avançadas, elas têm obrigação, responsabilidade por conduzir as outras. Tá? Quando ele diz que a desigualdade natural nos obriga, né, os que estão mais adiante a conduzir os que estão mais atrás, né, e usa isso contra a escravidão, ele está colocando, vou dizer assim, a real dimensão da responsabilidade que cada um de nós tem perante os companheiros de caminhada. Né? 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Que dizeis disso? Alguém que trata seu escravo com muita humanidade, que não lhe deixa faltar nada, e que inclusive acha que está protegendo o seu escravo, né, dos males do mundo. Nosso orientador responde assim: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmos. Então, a boa-fé já caiu por terra, né? E a humanidade, né? A bondade, né, do escravagista também cai por terra. Né? Na verdade, o que ele está preservando é o seu patrimônio, né? Mantendo todo mundo saudável para poder comercializar ali na praça, no mercado. Terceiro tema, liberdade de pensar. 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Existe na nossa atividade, na nossa possibilidade, alguma coisa em que a gente efetivamente tenha liberdade absoluta? E aí o nosso orientador responde assim: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias.
pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O pensamento, então, é o campo onde o homem tem liberdade absoluta. Você pode, no campo do pensamento, fazer o que você bem entender. É liberdade completa, ilimitada. Aí o Kardec pergunta, questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? E aí o nosso orientador responde, perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo ao pensamento, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Então, existe liberdade absoluta, mas não irresponsável. O que a gente busca normalmente é a irresponsabilidade, né? Não responder pelas consequências. Mas, aqui o nosso irmão coloca, existe liberdade absoluta, ilimitada no pensamento, mas existe responsabilidade perante Deus, e não é perante qualquer um, é perante Deus. Né? O que acontece, a gente tem que ter isso em mente, é que a gente valoriza muito pouco o pensamento. A gente acha que o ato de pensar em si, né, não gera consequências, não produz efeitos, vamos dizer assim, né? Vamos lembrar o seguinte, nós somos espíritos encarnados, né? Os espíritos errantes não manipulam as coisas, não têm mãos para manipular, não articulam as palavras, não tem aparelho fonador, não tem boca para falar, né? Tudo que fazem, né, da comunicação entre eles até as construções que eles elaboram, que eles fazem, tudo é feito pela força do pensamento. Então, o pensamento é uma força construtiva. O pensamento ele é capaz, não só no campo espiritual, não só de produzir efeitos, como sustentar efeitos. Quando vocês leem Nosso Lar, por exemplo, e a colônia Nosso Lar é um conjunto majestoso de edificações, a pergunta que eu faço é: construção de tijolo, argamassa, areia, concreto, ferro? Não. Construção plasmada pelo pensamento, sustentada pelo pensamento. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vê que a força que cria, né, e que movimenta o plano é o pensamento. Quando a gente pergunta, não, mas eu estou encarnado aqui e o meu pensamento não produz nada. Você consegue visualizar o resultado? Você consegue enxergar o resultado das coisas que você projeta, né? Liberdade absoluta, gente, é uma coisa até temerária, né? É uma coisa assim que dá medo na gente, né? Porque implica em não ter nenhuma contenção, não ter. Então, se nós vivemos em coletividade, se nós admitíssemos essa liberdade dessa forma, né, nós viveríamos, por certo, no caos. E voltaríamos, por certo, também à condição de que aquele que tem mais poder, seja a força física, é o dominante, né? Não haveria, quando a gente fala de igualdade, a gente busca uma certa igualdade. Não haveria a mínima igualdade, né? Nem essa precária igualdade que nós temos hoje. Então, liberdade
quando se fala em liberdade absoluta, já é alguma coisa que a gente tem que se arrepiar, né? Porque é alguém pretendendo que o que ele deseja prevaleça sobre tudo, né? E a gente há de convir que existem outros interessados, né? Existem outros interesses, né, em disputa, em questão. Fica então para nós, vou encerrar por aqui, fica então para nós essa ideia, né? A liberdade de pensar é ilimitada, mas não é irresponsável. Ela cria, o pensamento cria, nós não somos outra coisa que não espíritos, nós somos espíritos. O fato de estar encarnado não tira de nós, né, não nos define de outra maneira. Nós somos espíritos, né? E a nossa principal força é o pensamento. Então, liberdade absoluta, mas não irresponsável. Nós vamos encerrando. 36 minutos, eu não vou me alongar mais, porque o próximo tema ia puxar um pouco mais de tempo, né? E numa próxima leitura a gente volta com liberdade de consciência, tá? Agradecidos a Deus pela oportunidade, né? E ao Mestre Jesus e aos bons amigos pelas luzes que derramaram sobre nós e as visões e entendimentos novos, mais claros, mais amplos. Nós encerramos a nossa reunião de estudo, né, rogando ao Mestre Jesus se manter do nosso lado, nos inspirando muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. E que nos mantenha assim debaixo da sua luz, para que a gente caminhe com segurança rumo ao grande objetivo que nos aguarda. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja. Deus os abençoe. Até a próxima.